Olá, estimados irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, versículo de 2 a 10, propõe aí, na verdade de 1 a 10, propõe aí a reflexão sobre a transfiguração de Jesus. Eu vou lançar aqui algumas chaves de leitura desse Evangelho para ajudá-los a compreender. Essas chaves de leitura, na verdade, não são minhas, eu uso aqui para ajudá-los como referência um teólogo italiano de nome Alberto Maggi. Ele faz uma belíssima reflexão sobre esse evangelho e nos ajuda a entender um pouco o contexto desse escrito do evangelista Marcos. Marcos que escreve lá pelos anos 72, esse evangelho. A primeira chave de leitura, aqui usando a Bíblia de Jerusalém, vai dizer aí justamente que no sexto dia, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Aqui o sexto dia, o evangelista Marcos está fazendo aqui memória de dois eventos bíblicos do Antigo Testamento. O primeiro evento é o evento da criação do ser humano, que foi no sexto dia. Então aqui, quando esses números aparecerem na Bíblia, tome muito cuidado porque eles têm algo a nos dizer. Sexto dia. O outro evento está ligado ao livro do Êxodo, onde fala que a glória de Yahvé veio habitar no Monte Sinai e a nuvem o cobriu, né? O Monte Horebe aí, o Monte Sinai, durante 6 dias, tá? Portanto, a transfiguração quer falar sobre a manifestação da glória de Deus. Esse sexto dia, portanto, é o dia em que Deus manifesta a sua glória na criação do homem e também aí essa glória através aí da sua palavra enviada a Moisés. Isso é um ponto importante então. O evangelista Marcos está fazendo então menção ao dia da criação e também a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai. Isso aqui é importante para que a gente possa entender. Quando a gente lê esse evangelho, tem que ficar claro aqui a mentalidade de Jesus de um lado e a mentalidade dos apóstolos de outro. Um pouco antes, domingo passado, nós lemos isso aí no evangelho, os discípulos não estão entendendo muito bem o que é Jesus. Jesus chega a chamar Pedro de Satanás, porque Pedro não entende esse processo da sua morte. Então, está um clima tenso. E aqui uma outra chave de leitura. Quando Jesus chama à parte Pedro, Tiago e João, sempre que a palavra à parte aparecer na Bíblia, nos evangelhos, quer dizer o seguinte: vamos respirar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês fizeram uma certa besteira, vamos refletir sobre essa besteira. Vamos ficar à parte para aí vocês entenderem um pouco melhor esse processo. Pedro tinha feito uma besteira, ali não entendendo quem era Jesus, e Jesus o chama de Satanás. Mas por que Tiago e João? Tiago e João também são dois que deram trabalho para Jesus. Jesus, inclusive, os apelida de os filhos do trovão. Eles não entendem muito bem o processo de Jesus. Portanto, nem Pedro, o cabeçudo, testudo, o cabeça dura, nem Tiago e João compreendem muito bem o evangelho de Jesus. Onde eles estão presos, esses três? Eles estão presos no Antigo Testamento. Eles querem que o messianato de Jesus seja exatamente como era no Antigo Testamento. Um Jesus que vem libertar Israel de toda a estrutura romana. Mas não é para isso que Jesus vem. Pedro, Tiago e João não querem novidade. Querem que Jesus simplesmente cumpra aquilo que está no Antigo Testamento. E Jesus não veio para isso. Jesus veio, em outro sentido, trazer uma nova mensagem. Logicamente, muito dessa mensagem é essa releitura do Antigo Testamento. Mas vamos lá. Quando então uma outra característica de Marcos, quando chamar Pedro de Pedro, é porque Pedro está distante de Jesus. É um dado muito interessante. Todas as vezes que Jesus chama Pedro pelo nome, Pedro, é para dizer cabeça dura. Você está fazendo besteira. Normalmente, quando Pedro está de acordo com Jesus ou com o Evangelho de Jesus, ele é chamado no Evangelho de Simão. Simão. Então aqui, quando Marcos chama Pedro de Simão, seu nome, é porque Simão está de acordo com o Evangelho. Quando chamar de Pedro, porque ele está distante do Evangelho.
E quando chamar de Simão Pedro, é porque ele está mais ou menos, ora de acordo com o Evangelho, ora contrário ao Evangelho. É uma chave de leitura muito importante dentro aqui desse Evangelho. Veja bem que o Marcos chama ele aqui de Pedro, para dizer claramente: Pedro, você está longe aqui dessa lógica evangélica nesse momento. Não só Pedro, como Tiago e João. Então Jesus leva esses três para uma montanha. Essa montanha não é um lugar geográfico. Montanha sempre na Bíblia significa lugar da manifestação de Deus. Então o autor qual que é a centralidade da transfiguração? A manifestação da glória de Deus que se realiza em Jesus. Tá? Isso aqui é importante que a gente entenda nesse processo todo. Portanto, não é um lugar geográfico. Não procure um lugar geográfico, porque não é isso que o Marcos está falando. Montanha alta, diz o Evangelho, é justamente uma manifestação profunda de Deus. Tá? Uma manifestação profunda de Deus. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês como chave de leitura, dentro desse Evangelho aqui, em relação às roupas de Jesus que ficam brilhantes. As roupas que ficam brilhantes podem parecer que sejam aqui uma referência às roupas dos sumos sacerdotes. Não é. O que está dizendo aqui, Marcos, é que sempre que aparece aí a visão dos justos, veja bem o Apocalipse, sempre aí é com roupas brilhantes. O que o Marcos está dizendo é que Jesus é justo, ele é justo. E a justiça se manifesta em nós, principalmente depois da nossa morte. Portanto, a transfiguração de Jesus é Jesus se manifestando como ressuscitado. E é uma forma de dizer à comunidade, Marcos está dizendo para a comunidade, que a morte não elimina o ser humano, mas potencializa o ser humano. É através da morte que nós nos potencializamos como seres humanos. É através da morte que a nossa justiça é realizada diante das pessoas. Então, seja Jesus, a morte que Jesus vai enfrentar não será para eliminar. Por quê? Porque na visão de João, de Tiago e de Pedro, o Messias não poderia morrer. O Messias seria eterno. Então, como é que o Messias pode morrer? Inclusive, esse é um dos motivos porque os judeus não acreditam em Jesus, por causa da sua morte. E lembra da discussão anterior de Jesus com o Pedro em relação à questão da morte? É necessário passar pela morte para atingir a ressurreição, a plenitude, a transfiguração. O transfigurar significa transformar-se. E é interessante que a mensagem do Marcos é que nós nos transfiguramos não só depois da morte, porque Jesus aqui ainda está vivo. A transfiguração se dá justamente na fidelidade a Jesus. Todos nós passamos por transfigurações ao nos convertermos a Jesus diariamente e nos tornamos justos. E o sentido de justiça é essa roupa brilhante que o Marcos coloca aqui, tá? Então, essa transfiguração é fruto sempre dessa dimensão divina, é um convite de Deus a cada um de nós. Portanto, a morte e ressurreição de Jesus não é apenas a ideia de uma ressurreição do corpo, tá? Mas uma nova criação do indivíduo por Deus. E Jesus passa por essa situação. O passar pela morte não é só não é só passar pelo limitado, mas é também um empoderamento do próprio ser humano. É isso que diz aqui a reflexão do Alberto Maggi em relação a esse evangelho. Estou com alguns pontos aqui, porque sempre estou desviando o olhar aqui da câmera. Uma outra coisa importante é que aparece aí Moisés e Elias. Quem é Moisés? Quem é Elias? Moisés, ele é o legislador que aparece no Antigo Testamento, tá? E o Elias aqui, ele é escolhido também como um profeta, mas não apenas isso. Moisés e Elias, nós não sabemos da morte dos dois, eles são arrebatados para o céu. E Jesus também. Então, a primeira insinuação aqui é essa, tá? Que vem aqui nos mostrar. Mas um dado interessante é que o Pedro, ele toma a frente nessa visão dele. Quem é mais importante para o Pedro dos três ali? É Moisés. Ele coloca Moisés no centro. Ele vai dizer, façamos 3 cabanas, 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés está no centro. O que o Marcos quer dizer é ainda que a visão do Pedro é a visão do Antigo Testamento. Quando é que o Messias deveria se apresentar ao povo?
era justamente na festa das cabanas, que acontece entre setembro e outubro, porque a festa das cabanas era a festa da libertação de Israel. Era uma festa agrícola, mas depois foi transformada numa festa da libertação de Israel. Por isso que o Messias deveria chegar justamente nessa festa das cabanas. E aqui o Pedro está retomando essa ideia de que a vinda do Messias, tá, ele deve ser feito então através dessa memória das cabanas. Por isso que o Pedro fala, façamos 3 tendas, 3 cabanas, como era no passado. Mas quem é o grande Messias aqui? É o Moisés, não é Jesus. O que o Pedro está dizendo para Jesus é: escute Moisés, cumpra-se aquilo que o Moisés determinou no Antigo Testamento. Então aqui o Pedro coloca Jesus no canto e Moisés no centro. Aí vem Deus, essa voz, isso está no Evangelho do Marcos, que fala do batismo, mas aqui também. Aí Deus aparece numa nuvem sempre com uma manifestação de Deus. E aí Jesus fala: esse é meu filho amado, escutai-o, Pedro, escutai-o, Tiago, escutai-o, João. Não Moisés, não Elias, mas escutai esse meu filho. E aqui é interessante que Elias e Moisés escutavam diretamente Jesus, escutavam diretamente Deus. Agora, aqui na montanha, Elias e Moisés estão escutando Jesus, e o convite é para que todos nós passemos a escutar Jesus. O que o Marcos quer dizer com isso? O Marcos quer dizer que lá na comunidade dele, muitos daqueles que estavam se convertendo ao cristianismo ainda estavam presos às tradições judaicas. Não é mais para vocês ficarem presos a essas tradições. Vocês devem escutar Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Então é uma mensagem aqui que o evangelista está dando para nós. Então o centro, esse messianato de Jesus, não é esse messianato antigo que vem libertar Israel pela força, pela violência, tá? Mas é um novo messianato que tem que passar pela cruz para que a glória de Deus se manifeste. De novo, voltamos à questão aqui da glória de Deus. Veja que Pedro chama Jesus de rabino. Só 2 discípulos de Jesus chamam Jesus de rabino no Evangelho de Marcos. Pedro e aí o Iscariotes, Judas Iscariotes. Os 2 traidores. Porque Jesus não é aquele rabino da tradição. Jesus não é esse rabino, ele é um mestre. Ele traz a novidade, o novo. Tá? Nós vamos ver isso bastante nos evangelhos. Então, esse Messias é diferente, está dizendo aqui o evangelista Marcos. E aí, ao descer, Jesus lembra para eles para não comentar isso até que ele seja ressuscitado. E somente depois realmente da ressurreição de Cristo que eles passam a entender que todo o processo da glória de Deus é justamente o nosso anúncio de Jesus, e esse anúncio que nós fazemos de Jesus no dia a dia traz opositores, traz inimigos, e esses inimigos inclusive podem tirar nossas vidas, como fez com Jesus, como fez com os apóstolos, como podem fazer com a gente. O que nós devemos ser sempre é fiéis a Jesus, anunciar o seu amor, e aí a glória de Deus será manifestada. Espero que tenha ajudado de alguma forma, aqui usando as referências do Alberto Maggi. Tenham um bom domingo, cada um de vocês.